Comecei a falar para os irmãos sobre a lei, né, sobre o que é viver na lei. E o tema da mensagem é Seja Livre da Lei. Né, e comecei a compartilhar sobre isso com os irmãos, sobre o que é viver na lei, sobre o problema que há no meio cristão. Então, eu vou só dar uma recapitulada para você lembrar, e para quem não esteve aqui, poder então sintonizar no assunto e saber o que nós estamos compartilhando. Então, a primeira coisa que eu falei para você é que na lei não existe liberdade do poder do pecado. Você não é livre, você não é liberto do poder do pecado. Quem vive ou quem tem a experiência só de viver debaixo da lei, né? A lei, eu também disse para você que lei é a questão de demanda, exigência, né? É uma exigência também de Deus, né? Quem vive debaixo de lei está vivendo debaixo de uma exigência, né? Está vivendo debaixo de uma demanda com Deus, é com Deus. E o que é a lei? Para ficar mais claro, para quem ainda não entende, a lei é algo que foi dada também por Deus. Foi dada por Deus a Moisés, né? Ele escreveu em tábuas de pedra, e durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, o povo de Deus viveu debaixo dessas regras, dessas leis escritas em tábuas de pedra. Essas leis que foi dada por Deus a Moisés, também são leis que regem o nosso sistema, né? Rege a nossa justiça. Então há um monte de coisas, há um monte de leis que tem mundo afora, que são baseadas nessas dadas por Deus. Então, hoje nós vivemos em uma sociedade, amém ou não? Se você roubar, você vai fazer o quê? Vai ser preso, tá vendo? Então a lei que nós temos hoje está baseada também na lei que foi dada por Deus a Moisés, uns 10 mandamentos. Mas a lei dada por Deus a Moisés, foram só 10 mandamentos, sim ou não? Sim ou não? Estou te dando a cola, ó. Não, foi muito mais, né? Foi no mínimo aí, com exatidão, 633, né? Mandamentos, 633 leis. Os 10 mandamentos é só o tópico, né? É só o inciso. E aí depois vem todas as regras, né, debaixo de cada mandamento. Então, alguém aqui conhece os 10 mandamentos? Conhece? Alguém aqui? Os irmãos estão aqui hoje? Aleluia. Preste atenção, a palavra é para você. Alguém aqui conhece os 10 mandamentos? Fala um para mim então. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não matarás, não furtarás, não roubarás. O que mais? Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, guarda o sábado. O que mais? Não cobiçarás. Mais alguma? Isso tudo então foi os mandamentos. Não terá outro Deus além, né, de mim, ou além do Deus verdadeiro. Então isso tudo foi as leis que Deus deu a Moisés. A lei é boa, sim ou não? Sim. Essa é a grande confusão que existe no meio evangélico, na cabeça de muitos, na minha e na sua também às vezes. Qual é a confusão? A confusão é que o seguinte: a lei é boa, foi dada por Deus, Deus deu a lei para que o povo pudesse viver, se relacionar com Ele, porém, nós sabemos que hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança, amém ou não? Estamos debaixo de uma nova aliança, irmão, sim ou não? Sim. Fala para o seu vizinho, fala: meu irmão, você está debaixo de uma nova aliança. A Bíblia, olha para mim agora, a Bíblia ela é dividida em quantas partes? Quantas? 2. Você está esperto, hein? Primeira parte é qual? Antigo Testamento ou Velho Testamento, sim ou não? E a segunda parte é qual? Novo Testamento, sim ou não? Então, essa palavra testamento pode também ser traduzida por aliança. Então, são divididas de 2 partes, amém, Zé Carlos? Então a primeira parte, que seria Velho Testamento, também pode ser traduzida por Velha Aliança. E a segunda parte, que é Novo Testamento, pode também ser traduzida por Nova o que, irmãos? Nova Aliança. Então, hoje, nos dias de hoje, no momento que nós estamos vivendo hoje, você está debaixo da velha aliança ou da nova aliança?
Fala para o seu vizinho, fala, meu irmão, não esquece. Você está debaixo da nova aliança. Entendeu aí? Entendeu? Nova aliança, amém? Então, é essa aliança que você está hoje. Agora aqui, olha para mim, presta atenção, porque é uma palavra forte de ensino, você precisa aprender isso. Aqui é o problema. Por que é o problema? Entendemos que a lei é boa, entendemos que ela foi dada por Deus. Durante muitos e milhares de anos, o povo de Deus viveu debaixo desse ensino, disso que foi dado por Deus. Só que mudou os tempos. E aí veio agora o quê? A nova aliança. Todo mundo, todo crente sabe que está debaixo da nova aliança. Só tem um problema. Ele está debaixo da nova aliança, vivendo a prática da velha. E aí é o que confunde. Eu tenho uma nova aliança, eu tenho um novo testamento, que foi dado por Deus, mas valorizo ainda o quê? O velho. Mas quando eu vou viver e relacionar com Deus, eu vou me relacionar com Deus e viver aonde? No velho, na velha aliança, no Velho Testamento. O Velho Testamento, ou a aliança antiga, é, irmãos, a lei dada por Deus. Então eu disse para você aqui semana passada, existe um mandamento. Qual é o mandamento? Não matarás, certo? Você sai por aí matando as pessoas, cometendo homicídio? Por que não? Por que não? Por que você não sai por aí matando pessoas? Porque tem um mandamento, pastor, não matarás. É por isso, irmãos? Não. Está vendo? Aí é onde choca as pessoas. Fala, pastor, mas nós hoje não vivemos debaixo da velha aliança. A velha aliança é não matarás. Então na velha aliança a gente não saía matando porque tinha uma lei, dizendo não matarás. Hoje nós estamos na nova aliança. Hoje nós não saímos matando, não é porque tem uma lei. Eu não saio por aí e fico roubando, não é porque tem uma lei. Não é. Mas um monte de crente eu só vivo porque tem uma lei. Então, foi dito aqui, foi muito bem dito, não terás outro Deus além, do Deus que é o verdadeiro. Mas muita gente só não tem outro Deus porque tem uma lei. Muita gente só não sai para pecar porque tem uma lei. Mas ele vem aqui para a igreja e fica coçando para fazer errado. Fica doidinho para fazer errado. Ele vê o povo fazendo errado e fica pensando consigo, nossa, que divertido. Mas ele não vai fazer errado. Por que não vai fazer o errado? Porque tem uma lei. Ou seja, ele está vivendo debaixo da lei dentro da igreja. Isso é o certo, irmãos? Não é. Não é, nenhum crente deveria viver assim. Há pessoas lá no mundo que falam, eu não vou ser crente, eu não quero ser crente, eu não vou para a igreja. Você sabe por que não vem? Porque ele fala, porque como que eu vou para a igreja, sendo que lá o povo está achando ruim. O povo vai para lá, mas vive uma vida ruim. Doidinho para estar aqui fazendo errado que nem eu. E quando tem uma oportunidade, ele vem e faz errado que nem eu. Para que então que eu vou ser crente? Já que ser crente é ruim, é melhor ficar do lado de cá. É por isso que muita gente não vem. Porque quem está vivendo aqui dentro desse ambiente, está vivendo errado. Quem está se relacionando com Deus, está se relacionando errado. Por quê, irmãos? Porque ele ainda se relaciona com Deus na lei. É tudo não pode, não faça, está proibido. Quero te falar que mudou isso. Se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje. Isso mudou. Você não sai para matar, sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele já foi derramado no seu coração. Porque você ama, você não mata. Amém ou não, irmãos? Você não mata, não é porque tem uma lei. Você não mata é porque do seu coração agora não tem mais ódio, tem amor. Quando você aceita Jesus, recebe Jesus, as coisas mudam. Você não vive mais debaixo de uma lei que foi dada por Deus. Não é ruim, é boa, mas não é para você hoje. Qualquer um que vem relacionar com Deus, mas vem relacionar com Deus com base na lei, ele vai ter um problema. Aí tem gente que fala, pastor, mas não é a lei que nos livra do pecado? Não. A lei nunca livrou ninguém do pecado.
Está entendendo? Viver debaixo dos mandamentos nunca fez ninguém viver em santidade. Esse é um outro problema, tem um monte de gente que não vem, não quer participar da igreja. Sabe por quê? Quando ele vem, ele é acusado. As pessoas apontam um dedo para ele. As pessoas o acusam. Por que o acusam? Porque ele não consegue viver nesse negócio. Não pode, não pode, não pode. Quando ele ouve a palavra não pode, parece que alguma coisa coça. Está entendendo? E aí o povo aponta o dedo para ele, porque ele não consegue romper ou vencer algumas coisas, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Aí ele acaba errando, aí o povo fica, está vendo? Você é um pecador. Está vendo? Só que aí quem aponta o dedo para ele erra também. Ele pega e aponta os dois agora. Está vendo? Por isso que eu não quero ser crente. Porque aquele lá apontou o dedo para mim e agora está fazendo errado que nem eu. É ou não é? Porque estão vivendo debaixo da lei. Por isso você precisa ser livre da lei. Fala para o seu vizinho, seja livre da lei. Você tem que ser livre. Por isso que eu estou pregando isso para você. Hoje é noite da gente ser livre. Liberta dessas coisas. Amém, irmãos? Está claro? Eu já dei o exemplo para você e vou dar de novo. É como uma criança. Uma criança que pega uma faca para brincar, ela está em perigo, sim ou não? Vai adiantar você olhar para o menino e falar para ele, não, larga, não pegarás a faca. Vai adiantar isso? Por que não vai? Porque nesse momento o que ele vai fazer? Ele vai correr com a faca, pode cair, machucar. Então, quando você chega para ele e fala, não pegarás a faca, você está aplicando a lei. Quando você chega para ele e fala, menino, eu vou te bater, solta isso aí, você está aplicando a lei. E a lei não vai resolver, ele vai correr com a faca. Agora, quando você sai da lei e aplica a graça, que é superior, sabe o que acontece? Você livra o menino do erro. Como que nós aplicamos a graça que é superior? Os brownie não veio hoje. Veio? Aleluia! Vou te mostrar como a graça é superior com o brownie. Daqui, Júnior. Olha só, os meninos aqui pegaram a faca. E aí, ao invés de eu chegar para os meninos aqui e falar, larga a faca, sabe o que eu faço? Filho, você quer um chocolate? Quem quer um chocolate aqui? Está vendo? Eu vou dizer, me dá a faca e eu te dou o chocolate. Ninguém quer, vai ficar aqui, ó. Demorou já. Me dá a faca que eu te dou o chocolate. Quando você faz isso, o que o menino vai pensar na hora? O que é mais gostoso, filho? A faca ou o chocolate? Chocolate é superior à faca? Sim ou não? Isso é a graça. A graça é mais gostosa do que a lei. Está entendendo? A graça é superior à lei. Então, ele vai só fazer os cálculos. Chocolate é melhor. Então, ele dá a faca e pega o chocolate. É assim que Deus está fazendo com você. A graça é melhor. Em vez de eu falar para você, não matará, sabe o que ele faz? Derrama amor no seu coração. Porque é melhor você amar do que sair matando. É ou não é, meu irmão? A graça é superior. Alguém pode falar amém aí? Alguém pode falar para o seu irmão? Fala para ele, meu irmão, a graça é superior. Fala para ele, saia da lei. Está entendendo? É muito melhor. Então, é por isso que eu estou falando para você. O grande problema na maioria dos crentes é que eles conhecem a lei, conhecem a graça, mas vivem de uma maneira confusa. Por que vive confuso? Porque estando eles em uma nova aliança, eles preferem praticar a velha, que é a lei. E presumem que precisam ainda guardar a lei. Olha aqui para mim, você não precisa mais guardar a lei. Não precisa mais guardar, Ângela, esse negócio de não matarás, não roubarás, pastor, mas agora eu posso sair fazendo o que eu quiser. Eu posso sair, poder ir aprontando todas. É isso que eu estou te dizendo, meu irmão? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a sua lei agora é outra. Eu vou te falar qual é. A sua vida agora está em outro patamar, superior, e eu vou te falar qual é. E nesse ponto, você não sai por aí fazendo o que você quer.
Porque você, não é que, nem é que você não consegue ou coisa do tipo. É que você prefere não fazer. Está entendendo? É diferente. Por isso hoje nós vivemos em uma nova aliança. Amém? Está claro, irmãos? Então, hoje nós vivemos debaixo da lei. Coloca, eu li o texto para você. Coloca o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 18. Eu li para você e vou ler novamente para a gente recapitular. Gálatas 5, 18 está falando o quê? Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás o quê, irmãos? Então, a lei, ela foi escrita em tábuas de pedra. Isso na onde? Na velha aliança, no Velho Testamento. Mas agora a vontade de Deus, ela não está mais escrita nas tábuas de pedra. Não está mais. Onde a vontade de Deus está escrita? Valendo brownie. Onde a vontade de Deus está escrita, meu irmão? Onde? Muita gente respondeu, vou fazer uma mais difícil. A vontade de Deus está escrita hoje, é no seu coração. Está entendendo? Aquilo que Deus quer que você faça hoje, está agora, é dentro do seu coração. Não está mais escrito em tábuas de pedra. É por isso também que nós não precisamos viver debaixo dessa lei, porque ela é antiga, é passada. O que mais? Lá em Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, está dizendo que a lei não é para o justo. A lei é para quem? Para os ímpios, para os injustos. Vamos ler o texto? 1 Timóteo 1, versículo 9, versículo 10. Tendo em vista de que não se promulga lei para quem é justo. Ei, irmão, olha para mim. Presta bem atenção, bastante atenção. Se você é um juiz, está no tribunal, julgando alguém. Quando você está no tribunal julgando alguém, você vai julgar quem cometeu o quê? Crime. Essa pessoa que cometeu um crime, ela é o quê? Injusta. Né? Ela está lá justamente para ser julgada por uma atitude injusta que ela cometeu, sim ou não? Agora, se você está no tribunal, julgando alguém que é justo, que não cometeu nada, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai liberar ela. É ou não é? Porque ela não tem nada, não tem como condenar, não tem como prender. Isso eu estou falando para você em âmbito natural. Olha só para você ver. A Bíblia está dizendo que para o justo não há mais lei, porque a lei ela só pode ser aplicada para quem cometeu crime. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Então, hoje, olha para mim. Essa é a parte que confunde muita gente. Olha para mim, preste bastante atenção. Hoje, você cometeu crime? Não, sim, sim, não. Hoje você cometeu crime? Sim. Sim. E ainda comete alguns. E crime que eu estou falando é contra o quê? Deus. Mas você é justo? Está vendo tanto que confunde? Como que eu cometi crime e ainda sou justo? Aqui é o segredo. É como eu te expliquei domingo passado. A primeira pessoa, o primeiro homem a cometer um crime contra Deus foi quem, irmãos? Fala Adão. Isso, os irmãos estão lendo a Bíblia, graças a Deus. Foi Adão, ele foi o primeiro a cometer. Depois que Adão cometeu o crime, todos os outros já nasceram criminosos. Toda a raça humana já nasceu criminoso, porque o primeiro cometeu. Tá certo? Tá certo? Aí Jesus veio. Jesus na Bíblia é considerado quem? O segundo Adão. Quando Jesus veio, ele não cometeu crime nenhum. Amém ou não? Quem acredita que Jesus não teve nenhum pecado? Diga amém, levanta a mão. Então, não cometeu crime nenhum, ele veio. O primeiro Adão, ou o primeiro homem, cometeu o crime, e o crime dele passou para todos. O segundo Adão, que é Jesus, o segundo homem, veio, não cometeu crime, e a justiça dele passou para todos. Agora eu te pergunto, quem é mais forte? Adão ou Jesus? Quem? Jesus. Se Jesus é mais forte, então o que eu quero te falar? Se
Adão cometeu um crime e passou para todo mundo, mas Jesus veio e ele é mais forte e não cometeu crime, isso significa o quê? Que a justiça dele também passou para todo mundo. Então não é uma questão de você cometer, é uma questão de quem é o seu representante. Está entendendo? Se o seu representante for Adão, você é criminoso. Por quê? Você comete crime. Se o seu representante for Cristo, você é justo. Por quê? Ele é justo, ele não comete crime nenhum. Então a questão não é o que você faz, a questão é quem te representa. Está entendendo ou não? Está entendendo? Então, uma vez que você é representado por Cristo, não há crime na sua vida. Pastor, mas eu não cometo? Comete, mas a justiça dele é mais forte do que Adão. E a justiça dele foi transferida para você. Mas é transferida para quem? Só para quem acredita nele. É por isso, irmãos, que nós temos que pregar o evangelho. Presta atenção aqui. Vocês ficam conversando aí, meninas. Presta atenção. Aqui, hoje a palavra forte é ensino. Está entendendo? Então presta atenção. É por isso que nós temos que pregar o evangelho. Todo mundo precisa saber de Cristo. Por que todo mundo precisa saber de Cristo? Porque ninguém consegue pagar pelos seus pecados. Você já tentou se corrigir? Já sim, eu sei. Quantas e quantas vezes você não tentou não cometer aquele mesmo pecado que você comete toda vez? É? É ou não é? Não vou nem perguntar qual é aqui, que senão tem um problema. Mas quantas e quantas vezes você não tentou se corrigir, se mudar? Sim ou não? Sim. Aquele temperamento, né? Aquela situação que você não consegue ter forças para sair, sim ou não? Então, porque é você às vezes tentando se corrigir, tentando se mudar alguma coisa em você. Então, filho, todo mundo passa por situação assim. Todo mundo tenta resolver alguma coisa, porém ele vai chegar ao ponto que ele vai descobrir: eu não consigo, eu não dou conta de resolver, eu não consigo lidar com essa situação. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho, porque assim como você, todo mundo que está aí fora também não consegue. Só que quando nós pregamos o evangelho, nós estamos falando para a pessoa o quê? Aceita Jesus, vem servir a Jesus. Porque quando você vem servir a Jesus, sabe o que vai acontecer? Ele vai conseguir mudar você, ele vai conseguir resolver você, ele vai conseguir alterar as coisas da sua vida. Amém ou não, meu irmão? Está claro isso? Então, se você vem para Jesus, ele consegue, ele resolve, ele muda, ele altera, ele traz transformação, porque ele pode. Agora, se as pessoas não ficarem sabendo disso, que ele consegue, que ele pode, o que elas vão viver? Elas vão viver a vida sempre o quê? Tentando. Só que vai tentar, e vai chegar um dia que vão descobrir o quê? Que não consegue. É ou não é, irmãos? Não consegue, elas vão descobrir um dia que não dá, que é difícil demais. E aí vão correr atrás de um monte de coisa. Corre atrás de coach, corre atrás de psicólogo, corre atrás de que mais? Corre atrás de às vezes, vai atrás do diabo. Um dia chegou para mim a história de alguém que de fato foi atrás, ele não conseguia se mudar, ele foi atrás do diabo, para ver se resolvia alguma coisa. Porque ficam desesperadas tentando se resolver. Mas olha para mim aqui, só tem um que pode resolver você. Obrigado, Enzo. Jesus. Está vendo? Esse menino já está aprendendo desde cedo. Com 4 anos ele sabe que é Jesus. Se ele com 4 anos sabe, você também tem que saber. Amém ou não, meu irmão? E nós precisamos falar para quem está aí afora: é só Jesus, não adianta. Corre para onde você quiser, você vai perceber, não dá. Ninguém resolve, mas eu tenho uma pessoa para te falar e estou pregando dela para você aqui hoje. Jesus, ele pode resolver você. Porque tem um monte de crente que vive dentro da igreja, mas a vida não muda, porque não estão atrás de Jesus, estão atrás da lei. Está entendendo?
Eles vivem debaixo da lei e não muda, lei não muda ninguém. Por isso que eu estou te pregando aqui, tirando esse mito da sua cabeça, trazendo para você a real, a verdade da palavra de Deus. O que muda você é só Jesus, amém ou não? Nós temos que ser livres da lei e entrar debaixo da graça. Quem é a graça? Jesus. Entrar debaixo dele, relacionar com ele, viver com ele, deixar que as leis dele sejam escritas aonde? No nosso coração. Parar de ficar acusando, apontando o dedo um para outro, e começar a ouvir, a perceber, a agir, a sintonizar, a entender a voz do Espírito, amém? Está claro? Então não adianta você ficar me perguntando, pastor, o que eu posso fazer? Eu não sei. O que você pode fazer é só o Espírito de Deus que pode te responder. Pastor, onde eu posso ir? Também não sei. É só o Espírito de Deus que pode te responder, amém? Está claro? Mas se você quer ouvir a voz de Deus, eu te falo, continue andando conosco. Venha participar dos cultos, venha para o cursão. Quem aqui fez o cursão? Deixa eu ver. No cursão você aprende a ouvir a voz de Deus. Eu ensino. Venha para as orações. Quem aqui vem para a oração toda segunda? Vem orar, porque eu vou te mostrar como você vai ouvir a voz de Deus. Eu estou aqui para isso, não estou aqui para dizer o que você tem que fazer. Eu estou aqui para te ensinar o caminho de como ouvir a voz de Deus. E Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Amém ou não, irmão? Também não estou aqui para apontar o dedo para você e falar, olha o mandamento. Não, eu estou aqui para te apontar a Cristo. Olha Jesus e Ele vai te orientar. Amém? Está claro isso? Estou aqui para isso. Tem muito pastor que confunde. Tem pastor que ele acha que ele define a vida das pessoas. Ele acha que ele manda na vida das pessoas. Ele acha que trazendo lei vai resolver o problema do pecado dentro da igreja. E tem muita gente que não gosta nem de ouvir isso aqui que eu estou falando. Tem pastor que às vezes ouve isso aqui que eu estou falando de outras denominações e eles acham um absurdo. Sabe por quê? Eles falam, está pregando libertinagem. Está ensinando o povo a fazer o que quiser. Não. Eu estou ensinando você não a fazer o que você quiser. Eu estou te ensinando a fazer aquilo que Deus quer que você faça. É isso que eu estou ensinando. E o que Deus quer que você faça em primeiro lugar não é viver debaixo de lei. Escrita em tábuas de pedra. É viver debaixo da lei do Espírito que está escrita no seu coração. Amém? Está claro isso? Amém mesmo? Amém mesmo, irmãos? Então vamos lá. Vou compartilhar então com você agora vários textos. Fala para o seu vizinho, aperta o cinto, não dorme. Não dorme. Fica atento. Porque agora são muitos textos. Eu vou compartilhar com você. Primeiro texto eu já falei. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 10. O irmão da projeção, tem que ser rápido agora, viu, Anderson? Rápido, põe sebo nos dedos aí, para a gente conseguir. Então vamos lá. Primeira coisa que eu disse para você a lei é o quê? Um jugo insuportável. Falei já semana passada. A lei é um jugo insuportável. Isso está aqui em Atos 15, 10. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem seus pais puderam suportar e nem nós. Todo mundo que vive debaixo da lei vai viver um jugo pesado. Eu ensinei isso aqui para você semana passada. Eu mostrei para você o que é uma pregação debaixo da lei e o que é uma pregação debaixo da graça. Se eu venho aqui e começo a pregar para você lei, você sai daqui pesado. Posso te dar um exemplo de novo para você entender? Chegou todo mundo aqui no culto hoje e eu sou agora o pastor da lei. E eu venho aqui e começo. Cadê o seu amor por Deus, irmão? Estava aqui no louvor, os irmãos não cantavam. O que você fez essa semana? Quantas vezes você orou? Cadê o seu amor por Jesus? Você tem que amar a Deus. Você precisa ser alguém que ama a Deus. O que você anda fazendo da sua vida? Para onde você anda indo? Você está amando a Deus? Está vendo? Você fica até sério. Isso porque eu estou fazendo só o teatro. Na lei tem lá um mandamento. Qual que é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E se eu venho aqui e aplico a lei para você, você vai sair daqui pesado. Você vai sair daqui pensando, meu Deus do céu, não consigo amar a Deus. Gente, como eu falei, não consegui orar. Sim ou não? Você sai pesado, porque eu estou pregando lei. Agora vamos para a graça. A lei é amar a Deus. E a graça é o que, irmãos? Ele te ama.
A graça é, Ele te ama. Esse é o mandamento da graça. Eu falei para você sobre os mandamentos da graça. Se você não ouviu essa mensagem, vai lá no YouTube, digita lá, os mandamentos da graça, que você vai ouvir. Falei para você, olha para mim. Na graça é, Ele te ama. Então como que é a graça? A graça é o seguinte, você chega aqui, senta aqui, eu falo. Medita no amor de Deus. A palavra de Deus diz que no perfeito amor não existe medo. O perfeito amor não é o seu por dele, é o dele por você. Eu sei que você erra, eu sei que você falha, eu sei que há debilidades, mas sabe qual que é a verdade? A verdade é que Ele te ama. A verdade é que não importa o que você faça, o amor dele por você nunca vai mudar. Mesmo que você tenha desviado para a direita ou para a esquerda, ou que você tenha retrocedido, o amor de Deus permanece o mesmo por você. Se você às vezes está correndo de Deus, eu quero te falar, Ele está com os braços abertos, esperando para te receber, para transformar a sua vida. Se você é falho, tem debilidades, Ele está com os braços abertos, esperando você para te abraçar e mudar você completamente. Ele te ama. Como que você sai daqui de uma reunião como essa? Pesado? Acusado? Não, você vai sair daqui querendo fazer o quê? Querendo amar a Deus. Você vai sair daqui com o seu coração cheio de amor por Deus, por quê? Você descobriu que Ele te ama. Então o que faz você amar a Deus não é eu vir aqui pregar a lei e falar, ama a Deus, ama a Deus. Não, não. O que faz você amar a Deus é eu vir aqui pregar, Ele te amou, Ele te ama, Ele gosta de você, Ele quer estar perto de você, Ele está junto com você, os braços dele estão abertos, os braços estão estendidos para te receber. Amém? Está claro isso, irmãos? Muda a mensagem. Glória a Deus. Você está entendendo mesmo? Muda a mensagem. Então, a grande questão não é o peso da lei, a grande questão é o favor da graça. A lei pesa, a graça alivia. O peso da lei é algo injusto, ninguém consegue carregar, mas a graça você consegue carregar dentro do seu coração, amém? A lei revela o pecado, mas não pode corrigir. Falei isso também para você semana passada. Romanos 3:20 fala, visto que ninguém será justificado diante de Deus, diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do que, irmãos? Do pecado. Se você quer conhecer o pecado, então você precisa da lei. Mas se você quer ser livre do pecado, então você precisa receber o que? A graça. Quem aqui quer ser livre do pecado? Você quer viver pecando? Viver debaixo do pecado? Sim ou não? Então o que você precisa? Da lei? Não, da graça. Outro texto, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 4, versículo 14. Romanos 4, 14, fala o quê? Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se o quê, irmãos? Promessa. A promessa. Então, se a lei funcionasse, então a fé seria o quê? Irrelevante. Terminei aqui nesse ponto. Semana passada eu disse para você que quer viver debaixo da graça, você precisa andar em fé. Se você andar em fé, você vive debaixo dessa graça. Mas, se você andar pelas obras, você anula a fé, sai debaixo da graça, e agora vai viver debaixo o quê? Da lei. Toda vez que você quer andar com Deus por causa de obras, o que é andar com Deus em obras? É o seguinte, faz para ser abençoado, obedece para ser abençoado, cumpre o mandamento para ser abençoado. Não é isso que você ouve por aí? É ou não é? É. Se você cumprir, você é abençoado. Se não cumprir, o que você é? Amaldiçoado. Não é isso que falam por aí? É. Então, isso é viver pela obra. Quem vive pela obra anula a fé. Por quê? Fé é contra obras. É o contrário de obras. Toda vez que você se posiciona em fé, não vai existir obra sua. Vai existir somente a obra de quem? De Cristo. Mas toda vez que você se posiciona pela lei, querendo cumprir alguma coisa, você anula a obra de Cristo para que você mesmo possa fazer. Então é o seguinte, Cristo cumpriu e pagou todos os pecados. Para quê?
para que você não precisasse cumprir nem pagar. Mas quando você pega e começa a querer cumprir, pagar pelos seus pecados, o que você faz? Você anula a fé, você anula a obra de Cristo, e agora o que acontece? Você começa a caminhar com Deus pela sua própria obra, ou seja, você falando para Deus: Deus, eu agora vou fazer correto, para que o Senhor possa o quê? Me abençoar. Eu agora vou andar direito, para que o Senhor possa me transformar. E aí quando você começa a caminhar assim, você vai descobrir que não consegue. É por isso que tem um monte de gente que chega dentro da igreja e não consegue nem levantar a mão para adorar a Deus. Porque ele chega já acusado, ele chega já com aquela mentalidade: meu Deus do céu, eu errei tanto, fiz tanta coisa, fiz tanta besteira, que se eu vim aqui adorar a Deus, abrir a minha boca, Deus vai fazer o quê? Pesar a mão. É ou não é, irmãos? Deus vai me castigar, porque eu não sou digno de adorá-lo. Há muitos erros em mim. Quando você vive com essa mentalidade, sabe o que você está falando para Deus? Está falando para Deus o seguinte: Deus, aquilo que você fez na cruz não vale, o que vale é o que eu estou fazendo. Como o que você está fazendo não é o suficiente, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir se relacionar com Deus, porque não é suficiente. Aí você vive pesado, você vive mal, você não consegue adorar, você não consegue levantar as mãos, porque você está vivendo debaixo de uma obra que é sua, e você está vivendo errado. O certo é você viver debaixo da obra que é dele. Amém? Está claro isso? Estou aqui pregando, mas eu estou preocupado se os irmãos estão conseguindo entender. Estou achando que eu estou pregando algo difícil demais. Vocês estão conseguindo entender mesmo? Então amém, vou continuar. Glória a Deus. Próximo. Agora eu vou entrar na mensagem de hoje. Eu só recapitulei o que eu falei semana passada de maneira muito rápida. Daqui para frente, irmão, segura aí, porque, meu Deus do céu, o que acontece com esse tempo? A culpa foi do Videira News. Quem inventou esse Videira News? Já está acabando meu horário. Mas segura aí, vamos lá. Próximo. A lei, ela traz o que, irmãos? Ira sobre aqueles que seguem. Quem resolve seguir a lei vai viver debaixo de ira. Romanos capítulo 4, versículo 15, está dizendo que porque a lei suscita a ira, mas onde a lei também não há o que? Transgressão. Aqui está dizendo bem claro que a lei, ela é o que? Suscita a ira, traz ira. E a lei traz a ira de quem, irmãos? A ira de Deus. É por isso que tem um monte de crente, um monte de gente que vive sempre preocupado. Nossa, Deus está bravo. Já viu? Deus está bravo, Deus está nervoso. Por que Ele está nervoso? Porque você está vivendo debaixo da lei. Quem vive debaixo da lei vai viver de fato diante de um Deus que é fogo consumidor, diante do Deus que é destruidor, diante do Deus que mata. Porque Deus pune o pecado. Deus pune o pecado, sim ou não? Pune. É por isso que Jesus Cristo foi punido na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Porque Ele tomou os nossos pecados, Ele recebeu a punição por nós, para que eu e você pudesse receber o favor e a graça de Deus. Está entendendo? Mas a lei traz ira. Que mais? Romanos capítulo 5, versículo 20. Esse texto é fenomenal. Eu queria que você lesse bem forte junto comigo. Colocou? Romanos 5, 20, 1, 2, 3 e... Mas onde abundou... Mais uma vez, bem forte, 1, 2, 3 e... Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o objetivo da lei era fazer o quê? Diminuir o pecado? O objetivo da lei era aumentar o pecado. O objetivo da lei era mostrar que o homem era pecador. Por que Deus deu a lei? Então olha para cá que você vai entender. Eu preguei aqui para os irmãos sobre as dispensações. Se você também não ouviu, pode ir lá no YouTube, está lá a palavra, 7 dispensações, você vai ouvir lá. E eu preguei para os irmãos e falei para os irmãos, ou então vem para a célula. Eu estou ainda ministrando nas células essa palavra. E eu falei para os irmãos que as dispensações era a maneira como Deus relacionava com o homem. A primeira dispensação foi a inocência.
O homem não tinha conhecimento de pecado, mas ele quebrou. E quando ele quebrou isso, ele passou a ser conhecedor, segundo a dispensação. Conhecedor do quê? Conhecedor do que é errado, conhecedor do pecado. Depois que ele passa a ser conhecedor do pecado, ele vive uma vida muito ruim. Ele vive uma vida muito caótica, ao ponto até mesmo dele se misturar com o diabo. A Bíblia fala que lá no capítulo 6 de Gênesis, o diabo, que é os filhos de Deus, vem e se mistura com os filhos dos homens, que é a humanidade, e cria uma nova raça. E aí Deus vem então e libera o juízo, que é o quê? O dilúvio. E extermina essa raça, que não era uma raça que Deus podia habitar, que era uma raça de um outro ser, chamado de Nefilins. Deus então manda o dilúvio. Vem Noé, levanta uma arca, o pessoal da família toda de Noé entra da arca é salvo. Só que aí depois disso vem uma nova dispensação, junto lá com Nimrod. Nimrod foi considerado aí o primeiro governante mundial, ele governou todo mundo. E a gente sabe que vai vir um segundo, chamado de o anticristo. Ou seja, então, Nimrod também foi uma espécie de quê? Anticristo. E ele era contra Deus e governou o povo a construir o quê? Uma torre. Nessa torre surgiu todas as espécies de ciências ocultas, de magia negra, né? Que mais? De invocação a demônio. Foi nessa época aqui que surgiu isso, nessa criação dessa torre. Ok? Criou-se a torre. E aí o que acontece? Houve-se um governo, chamado de governo humano. E esse governo começou a governar toda a terra, mas Deus então mandou o juízo, dividiu as línguas e eles foram separados. Mas aí veio uma outra dispensação com Abraão, que é a da promessa. Deus então prometeu a um homem que daria a ele uma terra e tudo mais, mas o homem quebrou, errou, porque saiu da terra que Deus tinha colocado e desceu para onde? Para o Egito. O povo de Deus então se tornou escravo no Egito durante mais de 400 anos. Mais de 400 anos, povo escravo. Aí Deus então vem, levanta Moisés para trazer o que? Libertação do povo. Egito na Bíblia simboliza mundo. Faraó na Bíblia simboliza o que? Diabo. Ou seja, o povo estava no diabo, o povo estava no mundo preso pelo diabo. Deus então levanta Moisés, o libertador. Moisés vem e liberta o povo. Só que quando Moisés leva o povo para o deserto, o povo estava com a mente corrompida. O povo estava com a mente cheia de coisas do mundo, cheia de coisas pecaminosas. Aí o que Deus faz para mostrar para o povo que era um povo cheio de pecado, que era um povo cheio de coisa errada, que era um povo que estava caminhando contrário a Deus? O que Deus faz? Manda a lei. A lei era justamente para mostrar para o povo: ei, vocês estão cheios de pecado, ou vocês precisam de Deus. Ei, vocês estão indo para um rumo errado, caminho errado, essa não é a minha vontade. A lei então é para libertar do pecado, irmãos? Não, a lei era para mostrar que havia muito pecado. Está entendendo? Quando você vive debaixo da lei, a lei só vai te mostrar uma coisa: tem muito pecado, tem muito erro. É por isso que é errado qualquer denominação, qualquer igreja que venha trazer para você uma mensagem, uma pregação da lei. Por que é errado isso? Porque a Bíblia aqui já está dizendo: a lei mostra o pecado, mas a graça já veio para te libertar do pecado. Leia o texto novamente, cadê? Saiu? Onde abundou o pecado, superabundou o que, irmãos? A graça. Por quê? A graça é que te livra do pecado. Quanto mais pecado você tem, mais graça de Deus é liberada sobre a sua vida para te livrar do pecado. Glória a Deus, está claro isso? Está claro? A pergunta que eu te faço hoje é: você ainda quer viver debaixo da lei? Você ainda quer viver debaixo da condenação da lei? Você ainda acha que a lei é que te livra do pecado? Não é, filho. O que te livra do pecado é viver debaixo da graça. Está entendendo? O que te livra do pecado é conseguir reconhecer que só em Jesus há salvação. É conseguir perceber que só em Jesus há transformação. Amém ou não? Amém mesmo? Fica em pé no seu lugar. Fica em pé. Nós vamos encerrar. Eu sei que passou rápido. Mas nós vamos encerrar. Acabou que eu nem dei o chocolate, né? Nós vamos encerrar. E eu quero encerrar com você com o último texto. Coloca lá, filho. Último texto. Romanos capítulo 6, versículo 14. Quero encerrar com você com esse último texto. Romanos 6, 14. Colocou?
Desligou aí o computador? Foi, né? Romanos 6,14 está dizendo o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. 2 a 2, vê, acha um parceiro de 2 a 2, vê, acha um parceiro, sério, homem com homem, mulher com mulher, acha aí, acha um parceiro aí de 2 a 2, fica com alguém, encontre alguém, não deixa ninguém sozinho, fica aqui perto da Andressa, Kelly, não deixa ela sozinha, aleluia, isso, olha para o seu irmão, vamos lá, fala para ele, fala, meu irmão, eu quero te dizer que você não está debaixo da lei. Diga para ele, hoje você está debaixo da graça. Agora olha bem dentro do olho dele e fala, e por isso o pecado não terá domínio sobre você. Mas continua junto com ele que nós vamos orar. Continua junto, com ele e com ela. Olha para cá.